Bet pode deixar de ser diversão e se tornar doença? Até o fim desse vídeo você vai conseguir discernir qual é o limite entre essas duas coisas, mas eu já adianto, a linha é muito tênue. Meu nome é Matheus Felipe, sou professor universitário de comunicação e eu te ajudo a entender criticamente esses absurdos do mundo e que estamos vivendo. Começo com uma história triste. Um estudante que se preparou 3 anos para passar na faculdade de psicologia, um jovem de periferia, conseguiu, através da sua nota no Enem, ser aceito em uma universidade de São Paulo. Porém, na hora de comprovar a sua renda para que ele estivesse no programa do ProUni, ele foi negado. Por que ele foi negado? Porque tinham várias transações na conta da mãe dele para bets. E segundo o jovem, a mãe é viciada em bets e ela está endividada muito por causa das bets. Que eu não quero falar da posição do Estado, da lei, da faculdade, eu quero trazer esse ponto na visão desse jovem. Esse jovem teve esse sonho atrapalhado por causa das bets, independente se é por causa dele, da mãe, da família. E nós não estamos dando devida atenção a este assunto, mesmo que tenha muita gente falando sobre esse assunto. Porque nós pensamos que a bet é apenas um jogo, é uma diversão que qualquer um pode ter e que cada um tenha os seus limites. Não que isso seja mentira, mas a gente olhar individualmente para esse problema, a gente esquece da visão macro. A gente esquece que talvez seja sim um erro individual, mas ele não é apenas individual. A sociedade, a comunidade, a mídia, o governo, todo mundo tem alguma parcelinha de culpa nesse processo. O jovem, ele até argumentou que aquilo não era renda. Inclusive a mãe estava endividada por causa daquilo. Então não era renda. Ele deveria ser aceito no programa. Porém, a gente tem que olhar para essa situação desse jovem de periferia. A falta de estrutura desse jovem de periferia, e eu não falo aqui familiar, eu falo estrutura mesmo. Rua, saneamento básico, alimentação, educação e assim por diante, segurança, faz com que o trabalho precarizado ou o ganho imediato seja mais desejável aos olhos do jovem. Isso não é o professor que está falando. Isso são dados, isso são pesquisas científicas e estatísticas que são feitas no país. De novo, nós não estamos dando devida atenção a isso. Já é interessantíssimo que o sonho desse jovem seja ingressar no ensino superior, mas isso pode ter sido esmagado por um problema que já virou saúde pública. Sim, as bets são um problema de saúde pública. A telemedicina, os teleatendimentos do SUS já aumentaram em 100 mil por mês o atendimento para viciados em jogos de aposta. Você acha isso normal? Eu não acho isso normal. Isso não pode ser normal. Em 2026, isso não pode ser normal. Vamos a uns dados. As famílias brasileiras já perderam mais de 60 bilhões de reais em bets em 2025. 57% de quem joga já se vê como um viciado. 29% diz que joga com costume. E 68% da população já coloca que deveria ser proibida a propaganda de bets, principalmente nos esportes. E aqui vem outro alerta. Nós não podemos achar normal a gente assistir Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e assim por diante, com esse tanto de propaganda de bets, sabendo do mal que faz. E isso já nos leva a um próximo ponto, que nós podemos falar sobre isso em outro vídeo, que são as figuras públicas, celebridades, influenciadores, que incentivam essa atividade justamente nessa relação de que jogue com moderação. Será que é assim? Bom, se esse vídeo te assustou um pouquinho, talvez você já esteja entendendo qual é o limite entre a diversão e a doença. Mas de novo, eu falei que esse limite é uma linha tênue. Será que a gente tem como perceber quando a gente cruza essa linha? Será que é tão fácil assim? Eu estar falando aqui me faz hipócrita? Será que é tão fácil percebermos isso? Se é tão difícil, então, percebermos isso, por que que isso continua sendo normal e nós continuamos não falando sobre isso como deveríamos falar? Nós costumamos dizer que viciado é o filho do vizinho, bandido é o filho do vizinho. O nosso filho teve más companhias, se envolveu numa situação sem querer, estava no lugar errado na hora errada. Mas será que, por mais difícil que seja, não é hora da gente olhar para a nossa vida, para a nossa família, para as nossas crianças, para os nossos jovens, nossos adolescentes e
não vender uma coisa que nós não gostaríamos que vendessem para os nossos filhos? Será que não chegou a hora? Será que não chegou a hora desse senso crítico não ficar mais nas conversas de família, de bar ou aqui no YouTube e isso transcender para um lugar de que vai fazer a diferença na sociedade? Se você sentiu um pouco com esse vídeo, já se inscreve no canal, comenta o que você acha, vamos debater sobre o assunto, mas fique aqui comigo porque terão outros vídeos sobre esse senso crítico dessas coisas que soam absurdas, mas às vezes são banalizadas nas discussões por aí. Um abraço.